Estava pensando aqui, se enquanto a gente cantava, se a Paloma chegasse, eu ia pedir para a Paloma pregar. Porque a Paloma hoje, ela poderia bem ter trocado comigo, né, de lugar, mas ela não chegou. Marcílio falou que eu tive sorte de ficar aqui. Sorte, é verdade, é um conceito bastante relativo, mas o que eu posso garantir para vocês que é para mim um privilégio muito grande estar aqui e hoje, sobretudo, ter ficado aqui esse tempo todo. Orem pedindo que o Senhor me ajude na minha voz, na minha garganta, mas eu sei que estou bastante feliz. Sérgio já deu uma palavrinha, mas eu queria voltar a dizer sobre a questão do coronavírus. Só hoje eu tentei procurar, só hoje, nos 6, 7 lugares, entre grandes mercados, pequenos, farmácias grandes, farmacinhas e hipermercados, álcool gel, não consegui. Ontem nós fomos eu fui num grande hipermercado, não tinha. Fui num outro mercado menor, não tinha. Aproveitei que estava ali, fui na farmácia, não tinha. Então, nós estamos sem o álcool gel, mas vamos conseguir, talvez amanhã, talvez na terça. Na quarta, eu fui no Lopes, não tinha, acabou. Em 2 Lopes, acabou. Mas é assim, é bom lavar muito as mãos. Eu espero que você tenha lavado as mãos hoje, não só uma vez, várias. Exagerado nisso. A questão da transmissão do vírus por exemplo, no microfone que a gente compartilha eventualmente. O problema se ele está infectado, porque ninguém sabe se está ou não com a mão infectada, se pegou em algum lugar e entrou, e se pegou numa maçaneta, enfim. A questão como que você coloca para dentro, essa é a questão, coloca para dentro do seu organismo o vírus, através da boca, do olho, do nariz. Então, jamais levar a mão, a boca, ao olho, ao nariz, porque mesmo que esteja aqui, se eu não fizer isso que eu acabei de falar, eu não coloco o vírus para dentro do meu organismo. E quando eu saio daqui, eu já lavo as mãos. E é assim que nós vamos ter que fazer. Amém? Dito isso, quero dizer também que a presença dos visitantes me alegra muito, muito. Deus sabe quanto. Deus abençoe vocês. São sempre muito bem-vindos. Se você fizer igual eu fiz, abrir no Evangelho de João, capítulo 8, você encontrará o texto base da nossa reflexão nesta noite. Evangelho de João, capítulo 8, eu lerei a partir do verso 48. Vamos ler. Os judeus lhe responderam a Jesus: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: não estou endemoniado. Ao contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando a glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas morreram, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus:
Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia, e ele o viu, e alegrou-se. Disseram-lhes os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se, ocultou-se e saiu do templo. Ó Deus e Pai, nós queremos pedir a Tua bênção neste momento em que vamos meditar na Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine acerca daquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Oramos em nome de Jesus, amém. É um texto que traz declarações de Jesus acerca de si mesmo. É um diálogo de Jesus com os líderes religiosos lá em Jerusalém, em Israel. E talvez não haja outro episódio registrado nas Escrituras, na vida de Jesus, em que ele se mostra mais exasperado com a liderança religiosa em Israel, como nesse episódio. Há uma troca de ofensas muito aberta, muito franca, muito direta. Uma troca de ofensas de ambos os lados. Eles chamam Jesus de samaritano, que para um judeu, não para Jesus, mas para um judeu, era muito ofensivo. Era uma ofensa muito grande. É provável que ao chamar Jesus de samaritano, eles estejam querendo acusar Jesus de relapso em relação às observâncias da religião judaica. Eles consideravam os samaritanos povo impuro, misturado. E nesse clima, dizem algo muito grave, gravíssimo. Acusam de por trás das ações e palavras de Jesus haver um demônio. Coisa terrível. Terrível se dizer isso em relação a Jesus. Acaso estamos errados em dizer que você está endemoniado? Eles enfrentam, são extremamente ofensivos, truculentos. Jesus diz para eles o seguinte: vocês pertencem ao diabo, são propriedade e estão nas mãos do diabo. Você vai ver isso nos versos anteriores a esse que nós lemos. E aí Jesus estabelece então com autoridade que eles não possuem. Jesus estabelece de forma muito clara e contundente a enorme diferença que há entre eles e Jesus. Jesus diz para eles assim: eu sou de cima, vocês são de baixo, vocês são daqui, eu não, eu sou do alto. Diz mais, diz para eles: o meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, vocês sequer o conhecem. Vocês não conhecem a Deus. E lembrem-se que Jesus está falando para líderes religiosos. Vocês não conhecem a Deus, mas eu o conheço. Eu vim dele. Noutra ocasião, Jesus disse a Filipe: eu e o Pai somos um. Jesus então declara ter poder sobre a morte
e diz que esse poder ele pode transmitir à pessoa que crê e obedece a sua palavra. Verso 51, ele diz: asseguro para vocês, eu lhes garanto, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Como que nós podemos entender isso? Ao que crê, ouve e obedece às palavras de Jesus, até mesmo a morte física torna-se para estes livramento. A morte física introduz o crente na verdadeira vida, na vida eterna com o Senhor. Não verá a morte, no sentido de passará da morte para a vida. Fechou os olhos aqui, abriu na eternidade com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. As autoridades religiosas que estão discutindo com Jesus não compreendem. Ficam indignados, ficam irados. Dizem para Jesus: isso é impossível. Não, isso não. É impossível porque aqueles que creram, olha que interessante o que eles dizem, aqueles que creram na palavra de Deus morreram. E como que colocando o dedo em riste, dizem assim: quem você pensa que é? Acaso és maior que o nosso pai Abraão, que também morreu, e todos os demais profetas que também morreram? E Jesus responde para eles: Abraão, pai de vocês, que viveu lá há quase 2000 anos antes, ele regozijou-se porque veria pela fé o meu dia. E ele o viu e alegrou-se. Jesus estava se referindo à grande alegria que o patriarca Abraão sentiu no cumprimento dos propósitos de Deus no mundo por meio de Cristo. Agora, como Abraão viu o dia de Cristo? Pela fé. Pela fé, Abraão viu o dia do Senhor. Pela fé, Abraão viu o dia em que o Messias surge no horizonte da história humana. É disso que Jesus está falando. Foi assim que Abraão viu o dia do Senhor. Ainda num futuro distante, mas pela fé, ele viu e creu nisso. E quando foi que Abraão se alegrou por ver o dia de Cristo? Provavelmente quando a caminho do lugar do sacrifício, disse a seu filho Isaque: meu filho, aleluia, Deus para si proverá o cordeiro para o holocausto. Gênesis 22, 8. O cumprimento imediato dessa reação de fé e confiança de Abraão foi um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos naquele dia. Mas o grande e definitivo cumprimento dessa reação de fé e confiança de Abraão foi o Cordeiro de Deus, anunciado no Evangelho de João, capítulo 1, que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão ter visto e se alegrado com o dia do Senhor, o Messias, Salvador que viria da parte de Deus, tinha um papel importantíssimo no pensamento religioso dos judeus. Eles criam nisso. E ouvem de Jesus agora: Abraão viu o meu dia. E ter dito assim de maneira absolutamente pessoal: Abraão viu o meu dia. Isso ofende esses homens religiosos. Tira-os do eixo, tira-os do prumo. Eles ficam perdidos, desnorteados. Eles não discutem o fato de Abraão ter tido essa visão de Deus para esse evento futuro, porque eles criam nisso, mas eles começam a questionar o fato de Jesus não ter 50 anos.
É mais ou menos como se eles dissessem assim: como você sabe disso? Estava lá presente? Esse dia estavas lá presente? Não tens ainda 50 anos? E aí o que segue é a mais impactante e soberana declaração de Jesus. Aleluia. Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Aleluia. Uma expressão sem complemento, não precisa de complemento. Eu sou, louvado seja o nome do Senhor. É a expressão da mais absoluta singularidade de Deus. Jesus é Deus. Uma declaração que todo judeu conhecia muito bem. Expressava a eternidade de Deus. Equivalia ao nome de Deus. Estão lembrados quando Deus chama e envia Moisés para libertar o povo de Israel lá no Egito? Moisés teme, pergunta para o Senhor Deus: se me perguntarem, quem me enviou a eles? Isto é, na autoridade de quem você vem a nós? O que eu respondo? E Deus disse para Moisés: diga apenas que o eu sou te enviou. Aleluia. Não precisa dizer mais nada, Moisés. Eles saberão que trata-se do Deus Altíssimo e Soberano. E é exatamente isso que Jesus está fazendo, falando a esses líderes religiosos. Eu sou este que apareceu a Moisés, sou eu. Domingo passado falamos aqui sobre a dúvida de Simão, fariseu, sobre quem é Jesus, a identidade da pessoa de Jesus. E muitos, olhando para as Escrituras, se perguntam assim: por que Jesus não deixou claro, de uma vez por toda, claro quem ele era? Assim, de uma forma muito clara, para que não houvesse mais nenhuma dúvida a respeito dele, a respeito de si mesmo. Por que que ele não deixou tão claro? Mas ele deixou. Deixou muito claro. Sua mensagem foi entendida com clareza pelas mentes e corações abertos a compreender a verdade de Deus. Mas tinha que estar aberto a isso. Enfim, chega ao fim esse embate de Jesus e os líderes religiosos, e João vai dizer que a reação a essa declaração poderosa de Jesus foi apanharem pedras para apedrejar a Jesus. Não pensam na possibilidade de denunciar Jesus ao sinédrio, à corte romana, para que se abrisse um processo e se caminhasse para um julgamento, uma sentença. Para eles, a blasfêmia de Jesus era suficientemente séria, flagrante, ofensiva, que a sentença teria que ser dada naquela mesma hora, e por eles mesmos, legalmente autorizados ou não. Execução sumária, imediata. Motivo: Jesus está se fazendo Deus. Algumas questões a serem consideradas aqui nesse ponto. Primeiro, a Bíblia diz que Deus é o Criador de todas as coisas. Que Deus criou o homem e criou tudo o que existe. O Evangelho de João, capítulo 1, diz a respeito de Jesus: sem ele, nada do que existe, existiria. Tudo foi feito por ele. Há uma perfeita unidade na Bíblia entre o Deus revelado
no Gênesis, no Antigo Testamento, e as declarações feitas acerca do Deus do Novo Testamento. Quando o Novo Testamento fala de Deus, fala daquele Deus do Antigo Testamento. Não há mais de um Deus na Bíblia. Há uma centralidade nas Escrituras acerca daquilo que se diz sobre Deus, Criador, dono de todas as coisas, santo, justo, poderoso, que não compactua com o pecado. Nós, seres humanos, as nossas limitações, nós nos chocamos quando nós vemos, por exemplo, noticiários na TV de crimes cometidos com requintes de perversidade. Ficamos chocados. Deixam-nos indignados. Como pode ser uma coisa dessas? Como um ser humano pode fazer algo desses? Algo dessa natureza? Nós ficamos indignados. Afinal, nós somos pessoas do bem. Não somos como esses criminosos, assassinos. Mas Deus, Ele também se sente indignado com os nossos pecados. Esses que nós mesmos damos um jeito de amenizar e não achamos ser tão graves assim. Muitos inofensivos, esses também causam indignação em Deus por causa da sua pureza e da sua santidade. Agora, se Deus tivesse vindo ao mundo apenas para julgar os pecadores, quem sobraria de pé diante de Deus? Ninguém. Então Deus resolveu fazer diferente. Traçou um plano de salvação. Decidiu se revelar ao homem. E começou se revelando através de uma promessa inicial. Lá em Gênesis 3, logo após o evento da queda, prometeu que viria ao mundo um Salvador. Proclamou isso através dos profetas que ele mesmo levantou. Formou um povo que, através desse povo, o seu plano seria concretizado. Destacou esse povo. Colocou no coração desse povo uma esperança, um Salvador que viria ao mundo. Mandou registrar essa promessa em um livro, a Bíblia Sagrada. Para quê? Para que nós conferíssemos, para que nós percebêssemos e para que, chegando Jesus ao mundo, todos disséssemos: essa é a verdade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E todos diriam: é isso, é exatamente isso que as profecias disseram e está acontecendo. Essa é a verdade de Deus, a revelação de quem é Deus e como Ele é. Tudo foi colocado num livro, a Bíblia Sagrada. Essa revelação se encaminhou na direção de uma pessoa. Olhem para essa pessoa. As Escrituras alertam. Fiquem atentos a essa pessoa. Olhem na direção dela, prestem atenção. Essa pessoa revela quem é Deus. Ele está chegando. Mais tarde, quando essa pessoa chega ao mundo, a sua vida já tinha sido profetizada de várias maneiras, séculos antes, nos seus mínimos detalhes, onde nasceria, como seria esse nascimento, em que circunstância, quem o visitaria, olha que detalhes, quem iria para adorá-lo,
como seria o anúncio do seu nascimento, qual seria o seu nome. Que detalhe, que coisa maravilhosa. As profecias traziam o fato de que essa pessoa teria um predecessor antes dela, para anunciar a sua chegada, para dar testemunho da maneira como ele pregaria. Chega a detalhes tão minuciosos, que é dito que no momento em que essa pessoa, depois de viver, sofrer, amar, ensinar, curar, quando essa pessoa fosse crucificada, teriam soldados ali à sua volta para repartir as suas vestes. Impressionante isso, impressionante e divino, tudo descrito neste livro. E essa pessoa quem é? É Jesus, que nessa ocasião dentro do templo, lugar onde as pessoas iam para um encontro com Deus, e Jesus vai se revelar e dizer: eu sou essa pessoa, acerca de quem as Escrituras falam. Como pode a reação deles ser tão antagônica, tão contrária, tão descrente, que pegam em pedras para apedrejar a Jesus? E aí o texto vai concluir dizendo: mas Jesus ocultou-se deles. Jesus se escondeu deles e saiu do templo. Deixou de ser visto por eles. Um milagre operado numa necessidade específica. Jesus foi encoberto diante deles, diante dos olhos deles, e Jesus saiu do templo. Meus queridos irmãos, Jesus veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. Veio para abrir a possibilidade de nos voltarmos para Deus. Veio para resolver a questão do distanciamento entre o homem e Deus que o pecado causou. Veio para ser a solução de Deus para esse relacionamento que foi quebrado. Se não for essa a mensagem das Escrituras, a outra alternativa é cada um por si. Muitos creem assim. Nós temos os nossos erros, é verdade, erramos na vida, mas tudo bem, porque nós voltamos para pagar os erros, e voltamos de novo, e quantas vezes for necessária, e assim nós vamos evoluindo, até a hora em que nós chegamos lá. Mas ninguém chegará a Deus andando por caminhos que não levam a Deus. Só Jesus. Jesus disse claramente isso: eu sou o caminho, não há outro. Existe pecado, existe o julgamento de Deus, existe inferno, existe salvação em Cristo Jesus, e por isso existe a eternidade com Deus ou sem Deus. O Espírito Santo hoje, mais uma vez, tem nos iluminado a nossa mente, o nosso coração, sobre tudo o que foi revelado por Deus nas Escrituras acerca de Jesus. A palavra do Evangelho tem chegado ao conhecimento de muitos, nesse dia que estamos vivendo, através da pregação da palavra de Deus em vários lugares. E Jesus tem dito: eu vim a esse mundo, eu morri pelos seus pecados. Pare de crer em si mesmo e passe a crer de fato em mim. Eu tenho procurado estabelecer um relacionamento vivo com você. Eu te perdoo, eu te compreendo, eu estou de braços abertos para você. E a pior coisa que alguém pode fazer na vida é rejeitar a Jesus. Até chegar o momento em que
o grande eu sou venha a se ocultar dessa pessoa. Terrível isso. Mas hoje, mais uma vez, a voz do Espírito Santo fala conosco, tem falado conosco. E a voz do Espírito Santo dá testemunho nos nossos corações, dizendo: esta palavra é verdadeira. Aleluia. O pregador não está pregando uma religião, não. Essa igreja não está interessada no seu, no meu dinheiro, não. Está interessada que nós creiamos em Jesus e sejamos salvos por Ele. Que Jesus passe a ser de fato o Senhor da nossa vida, e não apenas o nosso Salvador. Hoje ainda é o dia da graça de Deus, hoje ainda é tempo de perdão, aleluia. Hoje Deus vem ao seu encontro, hoje Deus te procura, dizendo para você: sou eu quem tem te dado a vida, sou eu quem tem te dado o fôlego de vida todos os dias pela manhã, sou eu quem te dá a saúde, sou eu quem te dá o alimento, sou eu quem te dá o trabalho, sou eu quem te dá a força para trabalho diário, sou eu quem tem te dado o sol, a chuva. Eu quero receber de você a adoração, eu quero te acolher como filho amado. E a pergunta é: o que você faz diante disso? O que eu faço diante disso? Aqui não tem pedras, e nem tampouco Jesus está fisicamente visível diante de nós. Ou você crê e entrega a sua vida integralmente a Jesus, ou você pode decidir de alguma forma eliminá-lo da sua vida. Como, pastor? Ao sair daqui você simplesmente se esquece dele, não vive por ele. Se não se esquece, o despreza, age como se ele não existisse. É uma forma de matá-lo, de eliminá-lo, é uma forma de apedrejá-lo. Mas se você crê em Deus, crê que Deus veio aqui a este mundo, que esteve entre nós, que morreu pelos nossos pecados, por que não entregar a sua vida para Ele de fato e reconhecer o direito de Deus de ter uma vontade que se sobrepõe à sua vontade? Essas são as suas alternativas, essas são as nossas alternativas. Crer e deixar Jesus ser de fato o Senhor das nossas vidas, ou dia após dia irmos tomando as decisões de ir eliminando o Senhor da nossa vida, sob pena dele, em algum momento, simplesmente se ocultar de nós. Que o Espírito Santo de Deus fale, esclareça melhor aos nossos corações. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos, te damos glória, honra e louvor pela tua palavra, que nesta noite mais uma vez veio aos nossos corações. Pai, nós não queremos viver uma vida que seja afronta à tua palavra. Queremos viver, ó Deus, uma vida consciente de quem é o Senhor, uma vida que se encaixe naquilo que o Senhor tem se revelado e tem dito que espera de nós. Pai, que nós sejamos, ó Deus, submissos à tua palavra, que a cada vez, ó Deus, que ouvirmos a voz do teu Espírito Santo, nós decidamos nos submeter à tua palavra. Queremos viver, ó Deus, esta vida preciosa que o Senhor tem nos dado,
essa vida tão boa que o Senhor tem nos dado. Queremos viver para glorificar o Teu nome, ó Deus. Queremos viver como igreja do Senhor, nos reunindo para observar as ordenanças do Senhor, para estudar a Tua palavra, para crescermos no conhecimento da Tua palavra, para nos ajudarmos mutuamente como igreja do Senhor e para propagarmos o Teu evangelho de salvação, que somente em Jesus o mundo pode encontrar. Pai, que a nossa vida seja uma vida de acolhimento à Tua palavra, que o Senhor se alegre de nós, que o Senhor nos dirija a cada dia, a cada novo dia, que nós sintamos o desejo e a necessidade dessa comunhão com o Senhor. Ó Deus, e assim possamos viver a cada dia que o Senhor tem feito e nos dado como oportunidade, neste mundo tão difícil, vivermos para a Tua glória, para a Tua honra. É isso, ó Deus, que nós pedimos, é isso, ó Deus, que nós clamamos ao Senhor, que jamais o Senhor se ausente, oculte de nós pelas nossas negligências, mas que nós sintamos a cada dia mais, crescendo, ó Deus, na comunhão e na intimidade com o Senhor. Nos dê, ó Deus, esta bênção, nos dê, ó Senhor, a decisão sábia de optarmos por isso. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.